Olá, seja bem-vinda a mais um Pod Bet com a nossa deputada Beth Saão. Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Rodrigo. É um prazer mais uma vez a gente fazer esse podcast que a gente conversa tanto, fala tanta coisa, né? E eu só não também fala borracha, né? Isso fala isso, coisa séria. Isso, é isso que eu falei, né? Coisa importante, né? Que a gente acredita que seja importante. Aqui ninguém é terraplanista, né? É que a gente tem uma fase que a gente está vivendo no mundo aqui. Na semana passada, hoje a gente está gravando aqui, é dia 10, né? Dia 10. Na semana passada, de sexta para sábado, foi uma cena de filme de terror em muitos lugares, né? Até aqui teve... Muito, né? Muito. E isso, Deus me perdoe, mas serve também para as pessoas poderem parar com essa história de que não existe crise climática. Claro que existe, nós estamos sentindo na pele. Olha lá a tragédia que foi no Paraná. Muito triste, né? Muito triste. E a gente não pode dizer que qualquer cidade pode estar sujeita a isso. Pior, a gente não sabe, não tem nenhum instrumento capaz de falar assim, não, vai acontecer amanhã. Não dá para prever. Porque o clima é um sistema caótico, né? É difícil você saber, ele tem muitos fatores que influenciam, exatamente. Né? São fenômenos climáticos que não dá para prever. E, portanto, você não consegue fazer com que a população possa tomar medidas de precaução. E isso foi... E é rápido, né? Você viu as pessoas falando. Em 1 minuto, devastou tudo. Ventos chegaram a falar de 250 km por hora. Pois você vê que eu vi uma entrevista do chefe da Defesa Civil do Estado um dia antes. Ele estava dizendo em 70 km por hora, em 90 km por hora. Foi 250. Tem alguns lugares que eles falam que foram 320. 320 ninguém fica em pé. Né? Se a gente estiver na rua, o vento vai nos levar, infelizmente. Eu estava vendo a história de uma menina ia fazer crisma, estava combinando com a madrinha lá uma festa no domingo. Aí, de repente... Então, e aí você tem essa tragédia, e agora começa, ontem, por exemplo, já saiu, foram publicados em alguns sites... As precauções que você tem que ter, os cuidados que você tem que ter em casos de fenômenos como esse, né? De furacões, né? Esse aí, no caso, é um tornado, né? Tornado. Teve um ciclone, né? aqui o que chegou aqui, um ciclone extratropical. O furacão vem do mar, né? O tornado é na terra. Então, você tem que... não pode tentar segurar a porta, porque elas podem abrir. Precisa dar uma conferida nos telhados das casas, como é que está o madeiramento. Nunca tente pegar fio. Sempre procurar, se der tempo, desligar o gás, porque o gás pode vazar numa coisa como essa. E aí, de repente, Deus me perdoe, se alguém acende um fósforo, ou é perigosíssimo. Explode tudo. Explode tudo. Sempre procurar se abrigar. Vamos supor, vai ficar embaixo de uma mesa... de ficar assim, pegar um colchão para se proteger ali, ou um cobertor, coisas grossas, né? Então tem tudo isso. Se você está, por exemplo, às vezes as pessoas estão na estrada e falam, não, eu vou me abrigar no posto de combustível. Isso é um risco. Nossa, o que você mais vê... Porque o posto tem aquelas coberturas... Metálicas. Aquilo para sair é 2 palitos. Não, o que eu já vi já em estrada, poço de gasolina totalmente destruído, por conta de tempestade. E aí, o Brasil está realizando a COP30, que foi uma decisão muito acertada do governo brasileiro. E está fazendo isso na Amazônia, que é exatamente a região... Nós temos 3 florestas tropicais no mundo, mas a Amazônia é a maior de todas. Você tem aqui, tem no Congo, se não me engano, e tem mais uma. Né? Abaixo da linha do Equador. Equatorial, né? É equatorial, exatamente. Só que a floresta amazônica é a maior. Então, quando você faz um evento lá, você está chamando a atenção, não só internamente aqui, mas de todo mundo. E foi muito importante que nós temos mais de 150 países representados, inclusive com muitos chefes de Estado, primeiro-ministros, etc. Até a realeza britânica, o príncipe William esteve aí, né? Foi lá, teve prêmios para as entidades que... trabalham com sustentabilidade. Então, a população precisa começar a aprender, né, e a
ajudar nesse processo, que é muito importante, cuidando da natureza, né, dando destinação adequada para o seu lixo, fazendo reciclagem, fazendo compostagem de lixo, não cortando árvores, pelo contrário, plantando árvores. Nós, em Catanduva, por exemplo, nós temos um clima ruim na cidade. Faltam árvores, precisariam ter muito mais, precisariam ter espelhos d'água, precisaria ter uma cidade mais cuidada, mais bem limpa, né, para que a gente não seja vítima desses fenômenos climáticos que pode acontecer. De repente, um vento aí pode derrubar a árvore, pode machucar pessoas, pode cair em cima de um carro. Então, todas essas medidas, elas precisam ser tomadas de forma preventiva. Aqui em Catanduva, só fazer um parêntese, aqui em Catanduva é a capital da poda drástica, né? Então. O cara parece o Zé da motosserra. Ele não pode ver uma árvore que já está podando. Tudo errado, tudo mal feito. E assim, a própria forma como distribuíram aí os postes na cidade também, dá um vento, já acaba a energia, é muito complicado. Pois é. Desmatou toda a praça, não tem critério nenhum, todo lugar que você passa tá tudo pelado, suprime árvore, tem raiva de árvore, parece que deve ter sido sofrido bullying de árvore. E vai sofrer as consequências por conta disso, sofre consequências. Você passa nas nossas praças, elas são praças, ela é limpa. Bela porcaria. E não é, mas não é limpa. Mas não é limpa. A gente tá aqui na rua São Paulo, aqui gravando. A uma quadra daqui, toda semana vai não sei quantos caminhões pipa limpar. Pois é. Cocô de pomba. Porque não é limpa. Porque se você tem um problema de questão de arborização, que nos poucos lugares que você tem árvore, juntam uma porrada de pássaros. E aí fica esse problema. Por quê? Porque não tem árvore na cidade. Não tem árvore na cidade. Porque se tivesse uma arborização, como determina os organismos internacionais, a gente não teria tanto esse problema dessa migração de pássaros, de pombas, etc. Né? Eles teriam onde se abrigar. Eles teriam o seu habitat natural. Mas nós não temos. Então, a gente precisa começar a pensar grande, sabe? Pensar em medidas que possam ter como essência dessas políticas a questão da sustentabilidade. O que a gente faz no Rio São Domingos para ele melhorar cada vez mais? Você tem, por exemplo, na China, as cidades esponjas, que cuidam das margens dos rios, que impedem que haja quando vem chuvas muito fortes, que haja alagamentos, enchentes, etc. Então, são medidas modernas, mas que, infelizmente, aqui não são tomadas. Catanduva está preparada para a tragédia ambiental? De jeito nenhum, né? Nem um pouco preparada, né? Nem um pouco, do ponto de vista da gestão municipal, que poderia estar trabalhando essas questões ambientais, nem um pouco. Então, a gente viu esse ventinho que teve aí, você viu que arrancou algumas árvores, né? Galhos de árvores jogados na rua, arrancou alguns enfeites, alguma coisa. Quer dizer, graças a Deus a gente não teve nenhum problema com a vida das pessoas, né? Que isso é o mais importante. Mas ela não tem nenhum preparo. Qualquer especialista nessa área pode confirmar isso que eu estou falando. Beth, você vê a forma como eles mudam o plano diretor aqui nessa cidade, a toque de caixa, atendendo aos interesses. Muda para atender aos interesses de quem constrói casa, é isso. É interesse particular, não é interesse público. De jeito nenhum. Não é interesse de quem tá sempre tem um interesse a mais, você não vê. Se falasse, olha, isso aqui eu tô pensando para ser uma cidade sustentável, isso, aquilo, não. De jeito Tudo nenhum. Que é feito, você vê que é para atender o interesse de alguém. Você vê a questão do trem, por exemplo. Você acha que isso que está sendo feito aí, essas obras aí, elas são para atender a população? São nada, são para atender a Rumo, que é uma empresa que está se lixando para a gente, ela não liga para a gente, uma empresa que vem aqui só rapina o país. Essa que é a verdade. A Rumo ela é igual uma veia que tira as coisas daqui. Por onde ela passa? Ela não traz nada de bom para... Mas deve ter havido conversas para ter feito aquela escadaria que foi feita ali, né? Que eu tenho certeza que vai levar o nada para lugar nenhum, né? Porque as pessoas estão criticando demais. Eu recebi mesmo vários... Para baixo lá da Santa Rosa, lá? Aqui na avenida.
na Avenida São Domingos, aqui, que fizeram ali, do lado da Matilate, ali por ali, mais para trás um pouco, né? Aquela passagem que eles fizeram. eu acho que ninguém vai usar, né? Sinceramente. Então, é um negócio, porque você não participa, porque você não discute com a população, você não avalia com profissionais competentes, né, que possam opinar sobre isso. Não tem esse cuidado. O cuidado é de atender os interesses de uma empresa privada, em detrimento dos interesses do conjunto da população. Sim. Eu queria só voltar na questão da COP. Você estava falando assim da população ficar atenta e tal. Eu acho que a população deveria ficar atenta também na questão política, porque assim, por mais... Vamos pegar uma coisinha básica. É importantíssimo você, quando vai tomar banho, você não ficar meia hora lá com o chuveiro ligado. Banho rápido, inclusive para a pele, né, a questão. Todo mundo fazer sua parte. Só que assim, ó, se a população brasileira inteira passar horas no banho, ela não vai gastar o que o agronegócio consome de água. Não consome, não chega nem no percentual. 70% da água consumida no país é para o agronegócio, que atende aí exportação. É para mandar boi, cana, enfim, soja para o exterior. Então, teria que ter também essa visão política, a população tem que ter. Daí você pega, por exemplo, como é que pode um sujeito que foi, eu não sei se ele foi proporcionalmente ou em termos absolutos, deputado mais votado na última eleição, Nicolas Ferreira, fez um projeto para proibir se ensinar, se abordar o problema da mudança climática, do aquecimento global nas escolas públicas. Quer dizer, além de cercear professor, quer divulgar o obscurantismo. Esse moço é um irresponsável, né? É um grande irresponsável que, infelizmente, essa polarização no país produz esse tipo de gente, que faz um desserviço para a população. Um desserviço. Esse menino é irresponsável. Na verdade, ele já tem muitas das suas ações que ele já deveria, se a gente tivesse um Congresso Nacional sério, coisa que nós não temos, porque a maioria ali não está pensando no país, a maioria, infelizmente, pensa em si mesmo, ele já teria sido cassado como deputado. Porque ele não tem perfil para isso, porque ele não atua com seriedade no exercício da sua função, porque ele não respeita as pessoas, porque ele não tem empatia com as pessoas. Então, esse menino aí deveria ser impedido de exercer função pública. Mas, infelizmente, parece que um percentual da população está anestesiada. Porque para votar num sujeito desse, para colocar um rapaz desse para ser deputado federal, olha, sinceramente, tem que ter coragem. Não, tem que ter coragem. Tem que ter falta de... Coragem, que eu digo, é falta de vergonha mesmo, sabe? É falta de vergonha, é falta de compromisso. É aquele voto para votar no quanto pior, melhor. É a mesma coisa que você elegeu o rinoceronte cacareco, né? Só que o rinoceronte não assumiu o cargo e não vota, não propõe essas idiotices. Sabe, porque a gente precisa ter responsabilidade quando a gente escolhe os nossos representantes. E a COP, ela, ainda bem que um sujeito desse, ele, embora ele reverbere aquilo que ele fala, pode ter ressonância em determinados segmentos, mas não consegue avançar. Avança na Câmara, mas para no Senado. Ainda bem que nós temos um Senado mais responsável e que impede as barbaridades que muitos dos deputados federais estão fazendo. Né? Porque não teve Câmara pior. Não teve, e eu posso falar isso, embora eu seja deputado estadual, mas acompanho essa política, a política nacional, com muita presteza, com muito cuidado, sempre muito atenta. Você está sempre em Brasília, né, também? Muito atenta. Então, posso dizer para você que ainda bem que nós temos o Senado nosso, que consegue barrar essas barbaridades que são aprovadas pela Câmara, né? Que não tem
qualquer responsabilidade, que não tem qualquer compromisso, que joga para a plateia, sabe como é que é? Né? Ah, esse assunto está em voga, então vamos aprovar alguma coisa aí. Sem cuidado, sem discussão, sem fazer audiências públicas, sem ouvir a comunidade, sem ouvir os interessados, sem ouvir especialistas. Eles fazem de acordo com a cabeça deles. Que não tem nada, né? Que não tem nada, exatamente. Então, foi muito bem feito a COP e foi muito bem feita também a participação do governo brasileiro, né, que foi muito cuidadosa e está tendo reflexos importantíssimos. Quando o presidente Lula propôs o fundo tem o nome da floresta, alguma coisa de assim, preservação da Amazônia. Da né? Amazônia, eles precisam de 25 bilhões de dólares. 25 bilhões. Já arrecadou uns 10 quase. Só a Noruega aportou 3 bilhões de dólares. Né? São países ricos, muito ricos, que têm condição. Porque a Amazônia, às vezes as pessoas falam, mas está tão longe, mas ela interfere aqui. A Amazônia é legal. Se a Amazônia for destruída, nós vamos parar de respirar daqui a pouco. A umidade, a chuva que vem daqui, ela vem da Amazônia. Ela vem da Amazônia. 56% né? do território brasileiro é ocupado pela Amazônia Legal. Que é a região onde tem o impacto da floresta. Outra coisa, por exemplo, quantos medicamentos as pessoas que tomam medicamentos e que sabem como isso é importante para preservar a sua saúde, são feitos a partir daquilo que está plantado lá. Não só planta, como animal também. Como nós não temos toda a expertise para produzir muitos medicamentos que não são feitos aqui, aquelas árvores que são fitoterápicas, eles mandam para fora, para os laboratórios farmacêuticos de fora do país, eles produzem a medicação e devolvem para nós, porque eles não têm isso. Eles não têm. Não, aí a biodiversidade brasileira, você está falando de planta, mas você tem animal, por exemplo. Captotril é feito a partir de veneno de cobra. Então, Captotril, que é o que controla a pressão. Pressão é um dos medicamentos mais utilizados que tem. Então, as pessoas precisam ter essa noção. Né? Preservar a Amazônia é preservar a vida do planeta. Não é só de quem mora lá, não. É de todos nós, brasileiros, latino-americanos, europeus, asiáticos, africanos, enfim, de todos os nossos continentes. Eu acho que a questão também não é só a Amazônia, né? Acho que toda, assim, aqui na região que a gente mora, a gente normalizou uma situação que ela é bizarra, né? A gente não tem mais vegetação nativa. A gente acha, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles tinham estudos nos anos 70 de que ali corria o risco de se tornar corredor de tornado. Havia estudos, por conta da geografia. E é o que está acontecendo. Você não tem... Nos anos 70, nós estamos nos anos 2025. Aí os caras negam a ciência. Eles negam a ciência, eles ficam fingindo. Falava-se de desertificação lá. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e dobram uma aposta. Ano passado a gente teve... Ano passado não, foi esse ano que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá que deu enchente. Exato. Quantas pessoas morreram? Então, e fora as vidas. Se foram? Destruíram, né? Casas destruídas. Pois é. E eles ficam insistindo. A população, sabe, tem que ver. Quem que tá, sabe, preservar o meio ambiente não é a pessoa ficar pelada lá, dançando no meio do mato, abraçando árvore. É uma coisa muito séria. Meio ambiente é saúde. A gente estava falando isso aí esses dias. É saúde, é qualidade de vida, é desenvolvimento. Porque daqui a pouco você não consegue mais plantar. Claro. Ontem eu vi uma reportagem que me impressionou, do Nordeste. 28 milhões de pessoas, 28 milhões de pessoas. É uma população maior do que muitos países aqui da América Latina, ou de outros países do mundo. Estão sujeitas, e deve acontecer mais rápido do que se esperava, a desertificação. Ou seja, aonde hoje é semiárido ainda, né, onde pode ser um cerrado nesse momento... Caatinga também. Caatinga pode vai, daqui a alguns anos, virar deserto puro. E deserto puro não tem agricultura, não tem o que se planta, não tem mais água, porque o solo já não tem mais. O subsolo
né, já não tem mais água, entendeu? Então não consegue fazer com que a terra possa umedecer, ficar um pouco mais úmida, por mais que... E não chove também, tem mais essa. É uma região onde a chuva é pouca. Então, dá dó, sabe? Ontem eu gosto muito daquela repórter da Globo, a Sônia Bride. Eu acho ela extremamente competente e com muita capacidade para fazer esse tipo de reportagem, né? Então, quando aquilo que é falado ali é realmente, infelizmente, o que vai acontecer. Então, as medidas que precisam ser tomadas não é para o futuro, é para ontem. É para ontem. Ou a gente faz isso, ou os efeitos, a gente pode às vezes não estar vivo para ver, mas os nossos filhos, os netos estarão. Essas pessoas que falam que são tão a favor da vida, né, que defendem a vida, deveriam pensar na vida de quem vai chegar. De quem vai chegar. Porque se destruir, acabou. Né? Da onde virão os alimentos, né? Da onde virão os medicamentos, da onde virão a qualidade do ar, a água, né? Como é que faz isso? E o bizarro disso tudo é a gente ver que toda essa destruição acontece, em linhas gerais, é para que meia dúzia de pessoas enche o bolso e não devolva nada para a sociedade. Então, cada vez mais bilionários especulando com moedas, quebrando países, deixando gente desempregada, passando fome, explorando. Exatamente. Se você vê, por exemplo, vamos pegar 2 países que mais poluidores do mundo. Os Estados Unidos e a China. Por conta de que são as 2 economias mais fortes do mundo, né? E que usam ainda energia, por exemplo, a China, ela tem já veículos que não precisam mais de motoristas. Você tem cidades onde os ônibus, o transporte coletivo, não tem mais motorista. É tudo movido com essas novas tecnologias que você tem hoje. Só que para isso acontecer, ela ainda usa o carvão, que é uma energia que é suja, que é uma energia fóssil, que eles chamam. Fóssil. É fóssil. Só que ela está se preparando daqui 10 anos, quando muito, porque a China está num processo de evolução que é um negócio assim, que é impressionante. Sim. Ela está se preparando para não ter mais esse tipo de energia fóssil na sua economia, no seu transporte e tantas outras coisas que ela utiliza. Em compensação, os Estados Unidos, você tem um governo que é negacionista. Um governo que acha que nós não... Vamos avançando, vamos para frente. Que não está havendo essa crise climática. Ele nega a crise climática. Isso é tão verdadeiro que o Trump mandou embora todos os pesquisadores e cientistas que trabalhavam nessa área do clima. E o que aconteceu? Teve aquela tragédia no Texas e que ninguém pôde prever. Você viu, só numa escola morreram 25 crianças. Sim, enchente, né? A enchente. 25 crianças que poderiam ter sido avisadas, né, se tivesse sido mantido esse serviço de informação com pessoas capacitadas para poder fazê-lo e para poder prever as condições climáticas daquele dia, dos dias seguintes. Então, eu vejo, ontem ele estava num estádio, lá não sei se é futebol, é outras coisas. Eles têm lá futebol americano, beisebol. Exatamente. Mas levou uma vaia, Rodrigo. Mas é óbvio. Daquelas, eu achei pouco. Mas esse cara ele é um mala sem alça, né? Você vê assim que nem para mandar representante na COP. Pois é. Nem para falar que discorda de tudo e apresentar um dado. Porque assim, isso é uma questão interessante de ciência. Ciência não trabalha com verdade absoluta. Que trabalha com verdade absoluta é crença religiosa, cada um tem a sua, né? Aí é absoluta. Quem tem fé. Isso. Ciência não é uma questão de fé. Você tem que ter argumento, você tem que ter, na verdade, o dado. Pode ser que hoje, tudo que a gente acredita, pode ser que alguém chega e comprova que é mentira. Justo. Que é mentira não, que o dado não estava certo. Mas daí, não vai acabar. Você vai simplesmente adequar a vida àquilo. Não é? Esse cara não, ele trata isso aí como se fosse uma questão religiosa. Né? Na ciência, na religião dele, que a religião dele é o dinheiro, tudo que atrapalha o lucro é pecado.
Então, assim, você falar de mudança climática, evitar que se destrua, que se dilapide a natureza, é pecado. Porque a religião deles é o dinheiro. Eles falam que de Deus, mas o Deus deles é dinheiro. Vamos falar um assunto para a gente encerrar? Falar um assunto que eu queria falar do Enem um pouco Fala. também. Né? Quase 5 milhões de jovens prestaram o Enem. Aqui em Catanduva também nós tivemos, né? Não só daqui da região também, tive né? sobrinha que foi prestar o Enem. Foi muito interessante. Depois à noite nós discutimos sobre as questões, a redação, que falou sobre a questão do envelhecimento, que eu achei interessantíssimo esse tema. E aí, o que é o Enem, né, gente? O Enem é uma maneira de que os jovens, adolescentes e jovens vindos de famílias mais pobres, pretos, indígenas, etc., possam ter a oportunidade de acessar uma universidade pública. E isso é muito importante. Depois que isso aconteceu, depois que nós começamos a ter as cotas, o perfil dos estudantes da USP, da Unicamp, da Unesp, da UFSCar, para citar algumas universidades, da Unifesp, aqui do nosso estado, algumas federais que é o caso da UFSCar e da Unifesp, mudou. Hoje você entra dentro de uma universidade pública, você tem muitos pretos fazendo cursos que antes não tinha, como medicina, por exemplo. Porque eles passaram a ter essa oportunidade. E é preciso dar oportunidade para as pessoas que precisam, para as pessoas que são mais pobres, para as pessoas que... E é uma questão de reparação histórica isso. Esses dias, semana passada, o reitor da Unicamp estava lá. E a turma dos negacionistas, né? Não, por causa das cotas, etc. Eu falei, vocês não têm noção. Eu falei para eles, vocês não têm noção do que é importante as cotas para que a gente possa permitir que as pessoas mais pobres possam se formar também. Universidade, há alguns anos, era só para gente rica. Era só para filho de quem era mais abastado. As universidades públicas. Os mais pobres tinham que lutar para pagar mensalidade. Hoje, não. Hoje, nós temos as cotas que são importantíssimas. Importantíssimas para poder permitir que o seu filho ou que o seu neto possa chegar aos bancos de uma universidade pública. Vou fazer só um depoimento. Quando eu entrei na USP, existia o Enem. O Enem somava, mas ele não era o governo do Fernando Henrique, foi no governo do Lula que o Enem ganhou. Ganhou toda essa... Ganhou essa dimensão com o ProUni, né? De você poder ter essa inclusão nas universidades federais, enfim. Justo. Eu fazia jornalismo, entrava 25 pessoas de manhã e 25 no noturno, eu fazia o noturno. De 25 alunos, sabe quantos negros tinha na sala? Quantos? 1. Então? 1 aluno negro. Se pegar assim, e a USP é gente do Brasil inteiro que presta, é do Brasil inteiro. Então, do país inteiro, no universo aí que tem, 55% da população hoje é preta ou parda, tinha uma pessoa. Você não dá nem 1% da classe, não dá 10% da classe. 5%. 5%. É um absurdo negócio desse. Hoje você entra na Unicamp, a Unicamp, mais da metade, se eu não estou enganado, dos alunos são da escola pública. Sim. Da Unesp já está beirando 60%. Da Unesp, muito. E na USP, que foi a última a implantar as políticas de cota, sempre é incrível, né? Como pode uma universidade que ela contribui tanto para o conhecimento, que mais produz pesquisa, mas como que tem umas posturas retrógradas em alguma coisa. Mas avançou, graças a Deus. Fico feliz. Porque tem alguns ali ainda dos conselhos, né? Você sabe que isso é uma decisão de conselho. São das elites, né? Também, da classe dominante. Do conselho universitário, né? Do conselho universitário. Que tem, CO, chama CO, não pode... Não é. Então, que resistem a essas mudanças, né? Porque são das classes dominantes, né? Exato. Né? Mas não conseguiram barrar, né? Não dá, assim, quando o mundo está mudando, não tem como segurar também. Então esse pessoal não vai conseguir barrar o avanço da... Falando em avanço, vou falar um pouco de um outro assunto. A gente teve na última semana um negócio muito importante aqui, que está relacionado a essa questão de inovação, eu acredito que vai dar uma melhorada significativa no atendimento de saúde em toda essa região, né? Um evento que você promoveu lá em Rio Preto. Isso, com a Ana Estela Haddad, que
que é a secretária nacional de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. Muito competente. E nós fizemos uma parceria importante, ajudei muito através do meu mandato, distribuímos 69 cidades, mais de 120 kits de telemedicina. Catanduva, inclusive, é uma das cidades contempladas. Telemedicina é uma televisão, uma câmera e o computador. E as pessoas muita gente que precisa de ser atendido não tem esse equipamento em casa, mas ela vai poder ter na unidade básica de saúde. E aí, na unidade básica de saúde, ela vai ser atendida muitas vezes por especialistas, que ela demora 4, 5, 6 meses, até mais que isso, às vezes 1 ano, para conseguir uma consulta com especialistas. Isso vai ter a finalidade de reduzir filas, né, de poder da pessoa se sentir mais confortável. Às vezes ela não precisa ir para outros centros urbanos para fazer uma consulta. Isso é muito importante. Tem prefeituras pequenas que às vezes tem que lotar os carros, né, para mandar para Rio Preto, para mandar para Catanduva, para vir no AME, por exemplo, Ambulatório Médicos de Especialidades, né, que tem aqui, que tem em Rio Preto, que tem nas grandes cidades médias e grandes. Então, isso tudo é um avanço e é o futuro. Né? Uma boa parte das consultas hoje já tem consultas particulares, não é porque é SUS, não. Né? Consultas particulares hoje, às vezes o profissional fala assim para você, você quer presencial ou posso te atender pelo digitalmente, né? Porque tem coisa que resolve, né? O médico, claro. Diretor lá do HB, se eu não estou enganado, Hospital de Base. Ele estava citando um exemplo lá, ele é ortopedista, né? Ele é. Que às vezes você tá o cara com o dedo quebrado, um dedinho quebrado, que você podia fazer o exame lá e ele ver, de novo o cara tem que entrar numa van, sai de madrugada, fica o dia inteiro esperando a van voltar. Exatamente, esperando toda a turma finalizar os seus respectivos atendimentos. Só, né? O sofrimento, que daí Exato. O cara tem que ir várias vezes. Aí eles fizeram um atendimento em Adolfo, né? Isso. Uma mulher lá que teve Parkinson, ela fazendo atendimento lá como se fosse presencial. E para levar ela para Rio Preto, tadinha, ela é uma dificuldade, porque ela está na cadeira de rodas, ela é um pouco obesa, então... Tinha que levar o filho também, Tinha que levar, né? o filho junto, quer dizer, mexe com a família toda. Hoje, essa tendência de saúde digital, ou da telemedicina, teleconsulta, ela é uma tendência universal e vai ser isso. Né? Vai ser isso. Não que você vá, e eu ainda fiz questão de falar sobre isso, não que você vá extinguir a consulta presencial. Dependendo da complexidade do caso, das gravidades, você vai continuar tendo a consulta presencial. Mas se você tem, às vezes, um sintoma de uma gripe, que você precisa tomar alguma coisa, se você tem coisas mais leves, né? Porque também quem está propondo isso não são irresponsáveis, são profissionais da área da saúde. Então, eles sabem para que especialidades esta teleconsulta vai servir. E isso aí, na verdade, já está sendo analisado em vários outros países. Em vários outros países. E aqui, você viu ela falando, acho que são quase 1.000 municípios já no Brasil, dos 5.500 e tantos municípios, quer dizer, mais 20% já está recebendo. Ela falou a experiência do Ceará, né? Que o Ceará implantou no estado inteiro, que foi uma redução de fila importantíssima. E ela citou, uma coisa que me chamou a atenção, a gente terminou o Outubro Rosa há algumas semanas, a questão do câncer de mama, né? O problema que a gente tem ainda de vários tipos de câncer, que a demora no atendimento, de você ter um atendimento, como que isso tem causado mortalidade, né? Exatamente. Que é um dos objetivos. O câncer de mama é o seguinte, o câncer de mama, ele é plenamente curável, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. Se a pessoa pega o câncer de mama logo no início, as chances de sobrevida e de sobrevivência são enormes. As chances de remissão também são grandes, né? Porque impede que haja qualquer... que os tumores possam se alastrar pelo corpo, né? A metástase. Então, isso é muito importante. Aí nós trouxemos, ela veio para cá, né? Eu a trouxe aqui na Fundação, especialmente no Emílio Carlos,
ela fez uma reunião ali com os técnicos do Emílio Carlos, também apresentou para eles as possibilidades de novas parcerias com a Fundação, que já recebe muito dinheiro do governo federal. Eles foram ficaram muito impressionados e já estão se preparando para poder avançar nessa área da telemedicina. A Fundação, aí andamos lá, fomos até ali o Hospital do Câncer, né, onde se faz a radioterapia. Eles estão também investindo, a Fundação tem tido esse compromisso com a população, ela não para de fazer investimentos, não só na área do Hospital Padre Albino, mas também na área do Emílio Carlos. Está construindo lá um grande centro de hemodiálise, vai aumentar muito a capacidade de atendimento de hemodiálise. Hoje você tem uma capacidade que é razoável, mas precisa aumentar. Que hoje está no Padre Albino, vai passar para lá, né? Está no Padre Albino, vai passar para lá. E certamente instalações bem modernas. Porque o Padre Albino, eu conheço lá, onde a hemodiálise é feita. É pequeno, precisa aumentar. E vai aumentar bem. E eles não param, né? Eles estão investindo no PET scan também, lá no Padre Albino. Que vai ter no Padre Albino e vai ser SUS. 100% SUS, o PET scan. O que é o PET scan? É uma máquina que, para a pessoa saber, muito precisa, se quando tem um câncer, depois que ela fez o tratamento, normalmente é assim, né? Aí passa pelo PET scan para ver se tem algum outro ponto no organismo, no corpo, que aparece eventualmente. Isso aí dá uma eficiência depois no atendimento da pessoa, que é uma isso maravilha. salva vidas. Porque se tem um tumorzinho lá, que pega lá um lugar localizado, eles conseguem fazer um tratamento lá. Então, para encerrar o nosso podcast hoje, né, tem uma notícia que eu considero muito importante. A Assembleia Legislativa, a gente pode premiar uma vez ao ano uma pessoa, ou uma pessoa física, ou várias pessoas físicas, ou como eu fiz com a viúva com a Clarice Herzog, não é ainda viva, ela tem Alzheimer. Clarice Herzog, a mulher do Rubens Paiva, que é Eunice Paiva, e também a mulher do Santo Dias, que é Ana Maria, se não me engano. Manuel Santos Dias, que foi no vídeo. A mulher de Santos Dias foi a única que foi receber a comenda, desculpe-me, porque ela está com condições para isso. A do Paiva, Eunice Paiva, já tinha falecido. Quem recebeu a premiação foram os filhos, a Veroca e o Marcelo Rubens Paiva. E do Herzog, quem recebeu foi o Ivo Herzog, porque o outro irmão dele mora fora do país. Então, foi uma solenidade maravilhosa, emocionante, e isso aconteceu em 2024. Em 2025, eu resolvi homenagear a Fundação Padre Albino. Ela vai receber agora, no dia 17, esta premiação, chama Colar de Honra ao Mérito Legislativo, por tudo que ela representa para a nossa cidade, na área da saúde e na área da educação. E na área também dos cuidados, né? Na medida em que ela tem da assistência, na medida em que ela tem uma instituição de longa permanência que cuida de idosos. E o trabalho que a Fundação vem desenvolvendo em Catanduva, Rodrigo, é um trabalho que precisa ser aplaudido. Não só Catanduva, né, Beth? Região inteira, todos os 19 municípios. O centro que ela tem de queimados é referência nacional. E ela não para. Agora mesmo eles estão finalizando aquele prédio maravilhoso com recursos do BNDES, que eles pegaram no balcão, e isso vai dar também uma grandeza para a nossa cidade. E além dos cuidados com a saúde, que eles têm, essa preocupação permanente, constante, o crescimento deles na área da educação, com novos cursos através da Unifipa e principalmente com a geração de empregos. Hoje, a Fundação Padre Albino é a segunda maior geradora de empregos da cidade, fazendo com que Catanduva seja uma referência também na área da saúde. Por isso mesmo que eu, além de mandar muitos recursos para eles, como mando, além dos meus recursos, ainda faço de parceiros de deputados federais, como o deputado Gilmar Tato,
como o deputado Alencar Santana, que destinam recursos para a fundação também. Esse ano, só esse ano, foram mais de R$800 mil, né, entre os meus recursos e os deles, e eles vão, no dia 17, estar lá na Assembleia Legislativa para receber essa homenagem. Eu acho que isso já é, assim, uma etapa, né, uma abertura para os 100 anos que ela fará no próximo ano, 2026. São 100 anos da Fundação Padre Albino aqui, onde o Padre Albino lançou a primeira semente na construção da Santa Casa, né? E, então, isso é uma forma, não é uma homenagem que a deputada Beth Saão está fazendo, é uma homenagem que toda a cidade de Catanduva, que me conferiu, através do seu voto, esse cargo de deputada, e também de toda a nossa região, né, que confia no nosso trabalho e que é uma forma da gente representar isso através desse reconhecimento para a Fundação Padre Albino. E, para mim, isso é a sensação de você cumprir uma etapa importante do meu mandato, né, ao premiar a Fundação Padre Albino. Você estava falando também você faz também um resgate também da importância dessa figura histórica que é o Padre Albino dentro de Catanduva, né? Exatamente. Porque se você pegar assim, todo o trabalho que ele fez aqui, acho que Catanduva não seria o que é hoje sem o trabalho dele, né? Com certeza. Pegar todas as entidades, aí tem várias entidades que não estão hoje na Fundação Padre Albino, são criação dele. Por exemplo, a Vila São Vicente. Justamente. É uma criação dele, não faz parte lá, mas é um legado dele, acho que isso é importante. E eu tava vendo lá, assim, eles fazem um trabalho sério, né? Tava falando do mais especialista, aqui tem mais especialistas, isso, né? E eles se cadastraram, né, para entrar, né? Eles se cadastraram. É interessante porque várias instituições privadas estão entrando e eles são uma instituição privada, embora atenda muito SUS, mas é uma entidade privada. Várias estão entrando, trocando dívidas com a União por atendimento à população. E aí eles falavam assim, a gente não tem dívida. Isso é maravilhoso. Quer dizer, eles conseguiram... Eles não têm o que trocar, mas vão fazer. Ao longo dos anos, eles se profissionalizaram muito, né? Eles conseguiram, por exemplo, não tem programa no Ministério da Saúde que eles estão atentos, eles acompanham, eles se cadastram e eles têm condições de receber. Às vezes normalmente a gente ajuda também, né? Para a liberação, para poder, né? Eu tenho muita relação com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, mas há cerca de 15 dias fiz uma audiência grande com ele, sempre pedindo para interceder e tentando interceder por Catanduva, sobretudo pelo trabalho da Fundação, que eu acho que ela impulsiona o nosso crescimento aqui, porque nós estamos hoje muito voltados para a área da saúde, né? Já que, como eu disse e repito, é a maior geradora de empregos da cidade. E é uma área que tem tudo para crescer, né? Tem tudo para crescer. E é o que eles fazem, né? É o que eles fazem, crescendo e vão absorver novos profissionais. Às vezes as pessoas me buscam, Beth, me ajuda aqui, sou enfermeira, estou me formando, ou estou aqui, acabei saindo de um lugar, preciso... Né? E eles, sabe, ainda eu falo para as pessoas, fique sossegada, porque eu acho que eles vão ampliar, porque com essa ampliação de serviços, obviamente que eles vão ter que ampliar também a contratação de pessoal, né? Principalmente o pessoal da saúde, auxiliar de enfermagem, técnico, enfermeiros, médicos e outros profissionais, né? Da manutenção, da limpeza, da recepção, enfim, né? Da parte administrativa. Isso é muito importante para uma grande indústria também, né? Para a gente olhar fora da questão do cuidado, né? Porque se eles estão ampliando, assim, a gente espera também que sempre vai melhorando o atendimento para as pessoas, né? É claro, reduzindo filas, né? E melhorando. Eu acho que eles fazem o papel deles com muita seriedade. Então é dia 17, Dia 17 às 19 horas na Assembleia Legislativa, em São Paulo. Tá certo. Então, pessoal, quem quiser comparecer lá... Tá convidado. Tá certo, então, gente. Então, eu agradeço você que nos acompanhou até agora, assistiu aí, deixa seu like, se você tá vendo pelo YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas, deixa seu comentário aqui também, sua crítica, sua opinião, sua dúvida, a gente tá aqui para fazer. Obrigado também quem acompanhou pela Nova TV e até a próxima. Até. Muito obrigada.